Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje é a parte 2 de lendo o livro, que no caso é esse, né? Jogos Vorazes. Então, o primeiro vídeo era sobre o primeiro capítulo e agora o segundo vídeo é sobre o segundo capítulo. Eu espero que vocês gostem, então desde já eu peço para que vocês curtam o vídeo, comentem e se inscrevam no canal, que eu fico muito feliz quando vocês fazem isso. Então, sem delongas, vamos começar, porque são algumas páginas e como eu vou ler com voz suave, falando alto, né? Tipo, alto entre aspas, eu sei que eu vou demorar mais e vai ser um vídeo um pouco longuinho. Então é isso, gente. Vamos lá. Começando então o capítulo 2. E pra quem não assistiu o primeiro vídeo, que é sobre o capítulo 1, eu recomendo porque a história vai fazer mais sentido aí pra vocês, tá bom? A não ser que a pessoa esteja aqui só pra relembrar o livro e tudo mais. Mas vamos lá. Uma vez, quando eu estava de tocar em uma árvore imóvel, esperando a caça aparecer, adormeci e caí de costas no chão de uma altura de 3 metros. Foi como se o impacto tivesse expulsado cada centímetro cúbico de ar dos meus pulmões. Eu fiquei lá deitada, lutando para respirar, para me mover, enfim, para fazer qualquer coisa. É assim que me sinto agora, tentando lembrar como se respira, incapaz de falar, totalmente atordoada, ouvindo o nome repicar no interior do meu crânio. Alguém está segurando meu braço, um garoto da costura. Talvez eu tenha começado a cair e ele me pegou. Deve ter havido algum engano. Isso não pode ter acontecido. Isso não pode estar acontecendo. Prin era uma tirinha de papel entre milhares. Suas chances de ser escolhidas eram tão remotas que nem dei o trabalho de me preocupar. Eu não tinha feito tudo? Não tinha pegado as tésseras e me recusado a deixar que ela fizesse o mesmo? Uma tirinha de papel. Uma tirinha de papel entre milhares. A probabilidade era completamente favorável a ela, mas não adiantou nada. Em algum lugar distante, consigo ouvir a multidão murmurando com tristeza, como sempre acontece quando alguém de 12 anos é escolhido, porque ninguém acha que isso é justo. E então eu a vejo, o rosto lívido, os punhos cerrados ao lado do corpo, caminhando com passos curtos e resolutos em direção ao palco. Ela passa por mim e vejo que a parte de trás da blusa escapou novamente da saia. É esse detalhe, a blusa para fora da saia formando um rabo de pato que me traz de volta à realidade. Brim, grito. O grito estrangulado sai da minha boca e os meus músculos começam a se mexer. Novamente se mexer. Brim, eu não preciso abrir caminho em meio à multidão. Os garotos dão passagem imediatamente, permitindo que eu chegue rapidamente ao palco. Eu a alcanço e ela está a ponto de pisar no primeiro degrau. Empurro-a para trás de mim com meu braço. Eu me ofereço, eu digo, arquejando. Eu me ofereço como tributo. Não há um certo burburinho no palco. O Distrito 12 não tem um voluntário há décadas e o protocolo já está enferrujado. A regra diz que, uma vez que o nome de um tributo foi retirado da bola, outro garoto elegível, se foi lido um nome. Outro garoto elegível, se foi lido um nome de um garoto, ou outra garota, se foi lido o nome de uma garota, pode se apresentar para tomar o lugar dele ou dela. Em alguns distritos em que vencer a colheita é uma grande honra, as pessoas ficam ansiosas para arriscar sua vida, o que torna o voluntariado algo bem complicado. Mas no Distrito 12, onde a palavra tributo é sinônimo de cadáver, voluntários estão mais do que extintos. Magnífico, diz F. Trinket, mas acredito que haja um probleminha quando algum voluntário se apresenta depois do nome do vencedor da colheita ter sido anunciado. Se isso acontece, bem, nós. Interrompe-se um pouco atrapalhada. Qual o problema? Indaga o prefeito. Ele
ele está olhando para mim como se com pesar estampado no rosto. Ele não me conhece de fato, mas alguma coisa em seu jeito indica que ele me reconhece. Eu sou a garota que leva morangos, a garota de quem sua filha deve ter falado em alguma ocasião. A garota que 5 anos atrás estava encolhida com sua mãe e com sua irmã enquanto ele premiou com uma medalha de honra ao mérito. Uma medalha pelo pai dela que evaporara nas minas. Será que ele está lembrando disso? Qual o problema? Repete ele com aspereza. Deixe que ela se aproxime. Prince está gritando histericamente atrás de mim. Ela enroscou os bracinhos magricelos em meu corpo, como se fosse um parafuso. Não, Katniss, não, você não pode ir. Prince, me solta, devolvo com dureza, porque isso tudo está me deixando descontrolado e não quero chorar. Quando eles reprisarem o programa hoje à noite, todo mundo vai reparar em minhas lágrimas, e eu serei identificada como algo fácil, fraca. Não quero dar satisfação a ninguém. Solta. Posso sentir alguém puxando de minhas costas. Eu viro e vejo que Gale ergueu o Prim do chão e ela está se debatendo nos braços dele. Sobe logo, Catnip, diz com uma voz que ele está lutando para manter estável. Em seguida, carrega a Prim até minha mãe. Eu enrijeço o corpo e subo os degraus. Bravo, grita Elf Trinket. Esse é o espírito dos jogos. Ela finalmente está satisfeita por estar em um distrito que não há ação. Qual o seu nome? Eu engulo seco e respondo, Katniss Everdeen. Aposto que você é irmã dela. Não quer que ela lhe roube a glória, não é? Vamos lá, todos juntos. Uma salva de palmas para o nosso mais novo tributo. Gorjeia Elf Trinket. Para eterno crédito da população do Distrito 12, nenhuma só pessoa bateu palmas, nem mesmo as que estavam segurando os papeizinhos de aposta, as que normalmente não ligam para mais nada, possivelmente porque me conhecem do prego, ou conheceram meu pai, ou conhecem Prim, cujo encanto não escapa a ninguém. Então, em vez de agradecer ao aplauso, eu fico parada enquanto eles participam da forma mais ousada de protesto que conseguem, o silêncio, que quer dizer que nós não concordamos, nós não perdoamos, tudo isso é errado. Então, algo inesperado acontece, pelo menos eu não esperava, porque eu não imagino o Distrito 12 como um lugar que se importa comigo. Mas uma mudança ocorreu desde que subi os degraus e tomei o lugar de Prim. Agora parece que me tornei algo precioso. A princípio um, depois outro, depois quase todas as pessoas da multidão tocam os 3 dedos médios de suas mãos esquerdas em seus lábios e mantêm lá em minha homenagem. É um gesto antigo no nosso distrito e raramente utilizado. Eventualmente visto em enterros. Significa agradecimento, admiração, adeus a alguém que você ama. Agora estou mesmo a ponto de chorar, mas por sorte, Haymitch escolhe esse momento para atravessar o palco caminhando para me cumprimentar. Atravessar o palco cambaleando para me cumprimentar. Olha só pra ela. Olha só pra essa aqui, berra ele, jogando um dos braços sobre os meus ombros. Ele é surpreendentemente forte para alguém em tal estado de penúria. Eu gosto dela. O hálito dele fede bebida e faz muito tempo que não toma banho. Muita. Ele não consegue achar a palavra adequada. Coragem, diz triunfante. Mais do que vocês, ele solta e se dirige ao proscênio. Mais do que vocês, grita ele, apontando diretamente para uma câmera. Ele está mesmo se dirigindo ao público ou está bêbado demais a ponto de escarnecer a capital? Jamais saberei, porque quando estava abrindo a boca para continuar, Haymitch desabou do palco e ficou inconsciente. Ele é nojento, mas eu lhe sou grata.
Com todas as câmeras apontadas para ele, tenho tempo suficiente para deixar escapar um som que estava engasgado em minha garganta e me recompor. Coloco as mãos atrás do corpo e giro ao longe. Vejo as montanhas que escalei hoje de manhã com Gale. Por um instante, ansiei por alguma coisa. A ideia de nós sairmos do distrito, de vivermos na floresta. Mas sei que estava certa em relação a não fugir, porque quem mais se ofereceria para tomar o lugar de Prim? Amy tinha levado embora em uma maca, e Elfie Trinket tenta fazer com que a festa prossiga. Que dia fantástico, gorjei a ela, tentando ajeitar a peruca que tombou acentuadamente para a direita. Muitas coisas interessantes ainda vão acontecer. É chegada a hora de escolhermos nosso tributo masculino. Claramente tentando controlar seus cabelos, ela coloca uma das mãos na cabeça enquanto cruza o palco em direção à bola que contém os nomes dos garotos e pega a primeira tirinha de papel que encontra. Volta chispando para o pódio e nem tenho tempo de desejar boa sorte a Gale quando ela lê o nome. Pita Melark. Pita Melark. Oh não, pensa. Ele não. Reconheço esse nome, embora jamais tenha falado diretamente com o proprietário dele, Pita Melark. Não, a sorte não está ao meu lado hoje. Eu o observo caminhar até o palco. Estatura mediana, atarracado, cabelos louros que caem sobre a testa. O choque do momento está registrado no seu rosto. Você consegue ver a luta que ele está empreendendo para se manter desprovido de emoções, mas seus olhos azuis demonstram um medo que já testemunhei tantas vezes nas presas que caço. Mas ele sobe com firmeza os degraus em direção ao palco e toma seu lugar. Elfie Trinket pergunta se há algum voluntário, mas ninguém se apresenta. Ele tem 2 irmãos mais velhos, eu sei. Eu os vi na padaria, mas um deles talvez seja velho demais para ser voluntário e o outro não quer. Procedimento padrão, a devoção familiar. Para a maioria das pessoas, termina quando começa o dia da colheita. O que eu fiz foi a coisa mais radical do mundo. O prefeito começa a ler o longo e chato tratado da traição. Como faz todos os anos nesse ponto da cerimônia, é obrigatório, mas eu não estou ouvindo nada. Por que ele? Eu me pergunto. Então tento me convencer de que isso não teria importância. Pita Melark e eu não somos amigos, nem mesmo os vizinhos. Nós não conversamos. Nossa única interação real aconteceu anos atrás. Provavelmente ele até já esqueceu, mas eu não. Eu jamais esquecerei. Foi durante a pior época da minha vida. Meu pai havia morrido no acidente na mina há 3 meses antes. No janeiro mais amargo que alguém poderia ter notícia. O entorpecimento da perda havia passado e a dor me atingia repentinamente, fazendo meu corpo se contorcer, se sacudir de soluços. Onde você está? Eu gritava na minha cabeça. Para onde você foi? É claro que jamais obtive resposta. O distrito dera uma pequena quantia de dinheiro como compensação pela morte dele, o suficiente para cobrir um mês de luto. E depois disso, minha mãe deveria arranjar emprego, mas ela não arranjou. Não fazia nada, além de ficar sentada em uma cadeira o tempo todo, ou mais frequentemente debaixo dos cobertores na cama com os olhos fixos em algum ponto distante. De vez em quando ela se agitava e se levantava, como se movia por algum motivo urgente, mas em seguida voltava à imobilidade de sempre. Nem os mais fervorosos pedidos de Prim pareciam comovê-la. Eu ficava aterrorizada. Hoje em dia, acredito que minha mãe ficara enclausurada em alguma dimensão sombria de tristeza. Mas ao mesmo tempo, tudo que eu sabia naquele momento era que eu havia perdido não somente o pai, mas também minha mãe. Com 11 anos, e Prim com apenas 7, assumi a chefia da família. Não havia escolha. Eu comprava nossa comida no mercado e cozinhava da tal
cozinhava da melhor forma possível e tentava fazer com que Prim, eu, eu e Prim tivéssemos uma apresentação ao menos razoável, porque o distrito teria nos levado para longe da minha mãe e nos colocado no lar da comunidade se fosse tornar público que ela não tinha condições de cuidar de nós. Cresci vendo garotos na escola. Cresci vendo esses garotos na escola. A tristeza, as marcas das mãos raivosas em seu rosto, a desesperança que fazia com que eles andassem de cabeça baixa. Eu nunca poderia deixar que isso acontecesse com Prim, a doce e pequenina Prim, que chorava quando eu chorava, antes mesmo de saber o motivo, que penteava e trançava o cabelo da minha mãe antes de irmos à escola, que limpava todas as noites o espelho do meu pai, que meu pai usava para se barbear porque ele odiava a camada de fuligem que se juntava em todas as coisas da costura. O lar da comunidade a esmagaria como se fosse um graveto. Então mantive nossos apuros em segredo. Mas o dinheiro acabou e nós começamos lentamente a morrer de fome. Não há outra maneira de colocar a coisa. Eu não parava de dizer a mim mesma que se eu conseguisse aguentar até maio, até o dia 8 de maio, eu chegaria aos 12 anos e poderia me candidatar às tésseras e pegar a preciosa porção de grãos e óleo para nos alimentar. Só que ainda faltava várias semanas. Já podíamos muito bem estar todas mortas antes disso. Morrer de fome não é um destino incomum no Distrito 12. Quem não viu as vítimas? Pessoas mais velhas que não podem trabalhar, crianças de algumas famílias com muitos para alimentar, pessoas feridas nas minas, vagueando pelas ruas. Então, um dia desses você vê um deles sentado, imóvel, ou encostado em algum muro ou deitado na campina. Você ouve os lamentos de alguma casa e os pacificadores são chamados para retirar o corpo. A fome nunca é a causa oficial da morte. É sempre gripe, abandono ou pneumonia. Mas isso não engana ninguém. Na tarde em que encontrei Pita Melark, a chuva estava caindo em incessantes jatos gelados. Eu estivera na cidade tentando trocar algumas roupas velhas de bebê pertencentes a Prim no mercado público, mas não aparecera nenhum comprador. Embora já tivesse estado no prego em diversas ocasiões com meu pai, eu estava muito assustada para me aventurar naquele lugar seco e tosco sozinha. A chuva tinha encharcado a jaqueta de caçado do meu pai, deixando-me com frio até os ossos. Por 3 dias nós não havíamos comido nada além de água fervida com algumas folhas de menta, já bem passadas, que tinha encontrado atrás do armário da cozinha. Quando o mercado fechou, eu já estava tremendo tanto que deixei cair a trouxa de roupa de bebê em uma poça de lama. Não peguei de volta por medo de cair e não ter forças para me levantar. Além disso, ninguém ia querer mesmo aquelas roupas. Eu não podia ir para casa porque lá estavam minha mãe com seus olhos mortos e minha irmãzinha com suas bochechas descarnadas e os lábios rachados. Eu não podia entrar naquela casa, que era aquecida com galhos úmidos queimados que eu havia escavado na borda da floresta depois que o carvão acabara, com as mãos vazias de qualquer esperança. Quando dei por mim, estava caminhando aos trancos e barrancos ao longo do beco enlameado atrás das lojas que servem os moradores mais ricos da cidade. Os mercadores moram em cima das suas lojas, então, para falar a verdade, eu estava nos quintais deles. Lembro-me mais ou menos de algumas camas de jardim ainda não montadas para a primavera. Uma cabra ou duas no cercado, um cachorro ensopado preso ao poste, todo encolhido e indefeso frente a um lamaçal. Todas as formas de roubo são proibidas no Distrito 12, puníveis com morte.
mas passou pela minha cabeça que talvez houvesse alguma coisa nas latas de lixo, o que me parecia razoavelmente justo. Talvez um osso na casa do açougueiro ou vegetais apodrecidos na casa do quitandeiro. Algo que nenhuma outra família além da minha estaria desesperada para comer. Infelizmente, as latas de lixo já haviam sido esvaziadas. Quando passei pela casa do padeiro, o cheiro de pão fresquinho foi tão arrebatador que fiquei tonta. Os fornos ficavam nos fundos e o brilho dourado escapava pela porta da cozinha aberta. Da porta aberta da cozinha. Fiquei lá parada, hipnotizada pelo calor e pelo aroma delicioso, até a chuva interferir, passando os seus dedos gelados pelas minhas costas e me forçando a voltar à realidade. Levantei a tampa da lixeira do padeiro e a encontrei brutalmente vazia. De repente, alguém berrou em minha direção e vi a mulher do padeiro mandando eu sair dali, perguntando se eu queria que chamasse os pacificadores e dizendo que eu não aguentava mais esses moleques da costura remexendo sua lata de lixo. As palavras eram feias e eu não tinha nenhuma defesa. Enquanto recolocava cuidadosamente a tampa da lixeira no lugar e me afastava, reparei a presença dele, um garoto louro espiando por detrás da mãe. Eu o vira na escola. Ele estava no mesmo ano que eu, mas não sabia o nome dele. Ele andava com os garotos da cidade, portanto era impossível saber. A mãe voltou para a padaria, resmungando, mas ele deve ter ficado me observando enquanto eu contornava o cercado onde estavam os porcos e me encontrava em uma velha macieira. A percepção que eu não conseguiria alguma coisa que pudesse levar para casa finalmente se instalar em mim. Meus joelhos fraquejaram e escorreguei até as raízes das árvores. Era demais para mim. Eu estava doente, fraca e muito, muito cansada mesmo. Que chamem os pacificadores e nos levem para o lar da comunidade, pensei. Melhor ainda, deixem-me morrer aqui mesmo na chuva. Ouvi um barulho de metal na padaria e a mulher gritando novamente. Em seguida, o som de uma explosão. E vagamente imaginei o que estaria acontecendo. Pés chapinharam sobre a lama na minha direção e pensei, é ela está vindo me expulsar daqui, com um cabo de vassoura. Mas não era ela, era um garoto. Em seus braços ele segurava 2 grandes pães que devem ter caído no fogo, pois estavam bem chamuscados. A mãe estava berrando, dei para os porcos, criatura idiota. Por que não? Nenhuma pessoa decente poderia querer um pão queimado. Ele começou a arrancar pedaços das partes mais chamuscadas e lançou para os animais. A campainha da padaria soou e a mãe foi correndo atender algum cliente. O garoto em momento algum olhou para minha direção, mas eu observava o tempo todo, por causa do pão, por causa do vergão avermelhado que eu via em seu rosto. Com que tipo de objeto ela batera nele? Meus pais nunca bateram na gente. Eu não conseguia nem imaginar algo assim. O garoto deu uma olhada na padaria como se estivesse certificando de que a área estava limpa. Então, com a atenção de volta aos porcos, jogou um pão na minha direção. Logo em seguida veio o segundo. Ele chapinhou de volta à padaria, fechando com firmeza a porta atrás de si. Mirei os pães sem conseguir acreditar em meus olhos. Eles estavam bons, perfeitos, na verdade, exceto algumas partes queimadas. Será que o garoto quis que eu ficasse com eles? Acho que sim, porque caíram pertinho de mim. Antes que alguém pudesse testemunhar o que havia acontecido, enfiei os pães debaixo da roupa, apertei a jaqueta contra o corpo e fui embora sem alarde. O calor do pão queimava em minha pele, mas eu o apertava mais ainda contra o corpo, guardando minha vida.
Ao chegar em casa, os pães já tinham esfriado um pouco, mas o miolo ainda estava quentinho. Quando joguei sobre a mesa, as mãos de Prim logo se aproximaram para arrancar um pedacinho, mas eu disse a ela que se sentasse. Forcei minha mãe a se juntar a nós à mesa e servir chá. Raspei as partes chamuscadas do pão. Chamuscadas e fatiei o pão. Nós comemos o pão inteiro, fatia por fatia. Era um pão de qualidade, bem vigoroso e recheado de passas e nozes. Coloquei minhas roupas para secar perto do fogo. Fui para a cama e mergulhei num imenso sono sem sonhos. Somente na manhã seguinte me ocorreu a ideia de que o garoto pudesse ter queimado o pão de propósito. Talvez ele tivesse jogado os pães nas chamas, mesmo sabendo que seria punido, e depois os tivesse dado a mim. Mas eu não levei em consideração essa ideia. Deve ter sido um acidente, porque ele teria feito isso. Ele nem me conhecia. No entanto, o simples fato de ter jogado os pães para mim foi uma enorme gentileza que certamente resultaria em uma sua se fosse descoberto. Eu não consegui encontrar uma explicação para o gesto dele. Nós comemos as fatias de pão no café da manhã e seguimos para a escola. Era como se a primavera tivesse começado na noite anterior. Uma atmosfera deliciosa, nuvens fofinhas. Lá cruzei com o garoto no corredor. Seu rosto estava inchado e seus olhos roxos. Ele estava com os amigos e não deu nenhuma mostra de me conhecer. Mas à tarde, quando busquei Prim, estávamos tomando nossos caminhos de volta para casa. Eu peguei olhando para mim do outro lado do pátio. Nossos olhos nos encontraram por alguns segundos apenas. Então ele virou a cabeça para outro lado, desviou o olhar constrangido e foi então que ouvi. Primeiro, dente de leão do ano. O sino soou em minha cabeça. Pensei em todas as horas passadas na floresta com papai e descobri como sobreviveríamos naquele momento em diante. Até hoje não consigo deixar de fazer a ligação entre esse garoto, Pita, e o pão que me deu esperança, e o dente de leão que me fez lembrar que eu não estava condenada. E mais de uma vez flagrei seus olhos sobre mim no corredor da escola. Por mais fugazes que fossem esses olhares, sinto uma espécie de dívida com ele. Eu detesto dívidas. Quem sabe se eu não tivesse agradecido a ele em alguma ocasião, eu não estaria sentindo o conflito que me consome agora. Essa possibilidade passou algumas vezes pela minha cabeça, mas a oportunidade nunca fez presente. Agora, isso jamais acontecerá, porque seremos jogadores em uma arena para lutar até a morte. Que chance eu teria de agradecer-lhe em algum momento como esse, em um lugar como esse? No mínimo seria desonesto, já que meu propósito vai ser cortar a garganta dele. O prefeito termina a assustadora leitura do Tratado da Traição e faz um gesto para que Pita e eu apertemos as mãos. As mãos dele são tão sólidas e quentes quanto aqueles pães. Pita olha bem nos meus olhos e aperta minha mão, como o que parece ser uma confiança absoluta. Talvez seja apenas um espasmo nervoso. Nós nos viramos para encarar a multidão quando começa a tocar o hino de Panem. Bem, penso, seremos 24 por lá. Há muita probabilidade de outra pessoa matá-lo antes de mim, mas é claro que, ultimamente, as probabilidades não andam muito confiáveis. Então, pessoal, foi isso, o capítulo 2 do livro Jogos Vorazes. Pra quem assistiu até o final, né, viu que eu sussurrei uma partezinha bem pequenininha do livro, porque eu sei que a preferência aqui do canal é a voz suave. Mas, se alguém gostou desse estilo de sussurros, pode deixar nos comentários que quando der eu vou trazer um vídeo sussurrando. Mas aí eu não sei se eu vou usar aquele microfoninho ou o microfone normal, que no caso é o do celular, né? Mas é isso, pessoal. Obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever,
curtir, comentar. E é isso. Até o próximo vídeo.